Paz do Senhor, sejam bem-vindos para um novo vídeo. E hoje eu vou falar sobre o primeiro pecado. Bom, o primeiro pecado, ele está mencionado no Gênesis, o capítulo 3 a seguir. Ali vai começar a falar sobre o primeiro pecado. Antes de nós contar a história do primeiro pecado, nós temos que lembrar que lá no capítulo 2 e no versículo 16, o Senhor deu uma ordem para quem? Para Adão. A mulher não existia ainda, então foi para Adão. Lembre as crianças, para elas, para quem foi que o Senhor deu a ordem para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Vamos para a história, então, do nosso primeiro pecado. E aí, vocês já sabem qual é o primeiro pecado mencionado na Bíblia? Não sabe? Então, nós vamos descobrir todos juntos. A Bíblia fala em Gênesis, o capítulo 3 e o versículo 1, que lá no jardim havia uma serpente, e ela era a mais astuta de todos os animais que o Senhor havia feito. Então a serpente, ela começou a conversar com a nossa mulher. Aqui a mulher já está com a roupinha para não ficar feio, mas ela estava nu, ela estava pelada. E ela não tinha vergonha, porque não existia maldade na sua mente. E aí a serpente começou a conversar com ela. Olha só o que a serpente falou. No capítulo 3 e versículo 1, a parte B diz assim: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, no versículo 2: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E a serpente começou, olha, a colocar dúvidas na mente da nossa querida mulher. E assim é nos nossos dias. Muitas pessoas se aproximam de nós, principalmente nós crianças, para colocar coisas ruins na nossa mente. Então, disse a serpente, lá no versículo 4 do nosso capítulo 3 do Gênesis, disse à mulher: é certo que não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar conhecimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Olha só, nem tudo o que os nossos olhos veem e parece que é bom, a gente deve querer. Nem tudo. E a mulher desejou isso. Por quê? Porque a mulher deixou a serpente, colocar coisas na sua mente. E da mente foi para o coração. Tem uma história que eu conto para as crianças, de um folheto que antigamente entregava. Perdeu o céu por 45 centímetros. 45 centímetros é a nossa mente até o nosso coração. Então, às vezes, muitas das pessoas vão acabar perdendo o céu por causa disso aqui, Muitas coisas entram na sua mente e levam para o coração. E acabam perdendo o céu por causa disso. E assim foi com a nossa mulher. Ela deixou entrar na sua mente pelo que ouviu e foi para o seu coração. No versículo 6, ao final, diz assim: comeu e também deu ao marido, e ele comeu. Olha só, além dela comer o fruto, ela deu para Adão. A nossa mulher deu o fruto para Adão. E aí, no versículo 7, diz assim, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nu, colheram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, aqui os dois já estão com as folhas, né?
que eles viram que eles estavam nu. Por quê? Porque a semente do pecado foi colocado no seu coração. Aí eu volto lá pro comecinho. O que é o nosso primeiro pecado? É a desobediência. E nós temos isso no nosso dia a dia. Quem que não faz esse pecado? A desobediência. Você pode perguntar para suas crianças: quem que nunca desobedeceu o papai, a mamãe, o vovô, a titia? Quem que nunca desobedeceu a professora? Tantas pessoas que tem ao nosso derredor que nós já desobedecemos. Então, esse é o primeiro pecado. E o Adão e a mulher desobedeceram e perderam a oportunidade de estar no jardim. Aí você pergunta para as crianças: quem é que peca mais? O adulto ou as crianças? Pergunta para as crianças: quem é que peca mais? O adulto? Vamos virar para ver se o adulto tem pecado. Você coloca os pecados que você imaginar: ciúme, egoísmo, vaidade, gula, ira, inveja, mentira, idolatria. Muitas das vezes a gente fala que idolatria é ter santos, mas amor ao dinheiro também é idolatria. E aí você vai perguntando para as crianças e vai falando. Pode ter certeza que elas vão ter mais pecado para os adultos. Aí você pergunta para elas: e a criança? Será que tem pecado? Será que depois que o Adão e a mulher comeram lá do fruto, será que as crianças vêm com pecado no coração? Crianças, responde para mim. Será que vocês têm pecado? Aí você abre o seu coração e mostra como que tá o coração delas. Tá com o coração sujo. Por quê? Porque a criança também tem pecado. Porque nós somos descendentes de Adão e Eva. E a semente do pecado já veio no nosso coração. Então, olha só. O nosso coração de criança também tem pecado. E para esse pecado sumir, nós temos que aceitar a Jesus como nosso Salvador. Será que Jesus pode limpar o nosso coração, transformar o nosso coração, tirar todo o pecado? Aí você pede para as crianças colocar o coração aqui. Será que pode? Daí você pergunta para as crianças: será que pode? Umas vão ter certeza que pode, outras não. E aí você mostra que Jesus, ele pode tudo. Ele transforma o seu coração. A partir do momento que você aceita ele como seu Salvador, ele muda o seu coração. De preto vai ser um coração limpo, puro, transformado. Aí a Bíblia diz que, como de costume, o Senhor passou a conversar com Adão e a nossa mulher. E aí eles se esconderam porque estavam nus em pecado. E lá no capítulo 3 e o versículo 11 diz assim: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Ele estava perguntando para Adão. Então disse o homem: a mulher que tu me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu a comi. Aí vem aquele grande costume que nós temos de passar a nossa culpa para o outro. Quando Deus pergunta para a mulher, ela coloca na serpente a culpa. Então, e nós somos até hoje em dia assim. Se você perguntar para as crianças, a gente sempre culpou alguém. Então, quando nós somos crianças, se eu tiver um irmão mais novo, eu vou falar que foi o meu irmão mais novo quando faz uma arte. E nós somos até hoje em dia assim. Nós adultos também temos o costume de, às vezes, fazer algo errado e dizer: foi por causa que ele fez eu fazer. E isso vem lá do jardim, do Adão e da mulher. Então, o Senhor castigou a serpente: rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó
todos os dias da sua vida. No versículo 14 do capítulo 3. Aí a mulher: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Disse a Adão: visto que atendeste à voz da sua mulher e comeste da árvore que te ordenara a não comer, maldita é a terra por tua causa. Ela produzirá também cardos e ambrolhos, e tu comerás a erva do campo, e espinhos a terra vai produzir. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Em toda a história que se foi contado o Adão e a mulher, não fale o nome dela já na história, porque a Bíblia menciona no capítulo 3, versículo 20, que a partir do momento que eles pecaram, que eles saíram do jardim, é que o homem deu o nome de Eva. Então vai lá e leia no capítulo 3, no versículo 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres viventes. Então, até esse momento, a nossa mulher era chamada de mulher de varoa, ainda não tinha nome. Aí o homem deu o nome dela de Eva. No versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para o Adão e a mulher, e os vestiu. Então, aqui o Senhor fez para o Adão e a Eva uma roupa de pele. A Bíblia não diz, mas eu creio que seja o primeiro sacrifício que o Senhor fez por nós seres humanos. Matou animais que não tinham nada a ver para fazer uma vestimenta para o Adão e para a mulher. Então, eles ali tiveram suas partes íntimas cobertas por algo que o Senhor fez do céu, o melhor estilista que nós temos. Para terminar, nós já aceitamos a Jesus como nosso Salvador, lembrando dos pecados das crianças, né? Então, todas as crianças somos pecadores por causa da semente lá do Adão e da Eva. Mas aí, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, o nosso coração aqui, ó, estava sujo, porque Jesus não estava nele. Mas agora, Jesus está, olha só, no nosso coração. Então, ele muda. O nosso coração era preto, mas agora ele está branco. Então, aceite a Jesus como seu Salvador, que ele vai transformar a sua vida. Beijos, até a próxima!